Olá! Boas-vindas a mais uma análise detalhada. E olha, o tema de hoje é absolutamente fascinante. O nosso objetivo aqui é explorar, de forma bem exaustiva, como os textos antigos, os contextos históricos e a mais pura e moderna ciência biológica se cruzam quando o assunto é a saúde do nosso corpo. A gente vai destrinchar o material O Cuidado do Corpo, tratando essa obra como uma base de dados riquíssima. A ideia é construir uma ponte sólida, sabe? Uma ponte que liga o que se pensava e vivia há milênios com o que os laboratórios mais avançados de neurociência e cardiologia validam hoje. É uma jornada incrível que vai desde a etimologia de palavras gregas bem antigas até chegar nas diretrizes globais de saúde da Organização Mundial da Saúde. Então, vamos entrar de cabeça nisso. O nosso roteiro de hoje é dividido em 6 partes essenciais. Número 1, a visão bíblica. 2, o contexto histórico do sedentarismo. 3, saúde cerebral e hormonal. 4, coração e qualidade de vida. 5, as diretrizes globais de atividade. E fechando a nossa análise, o ponto 6, os pilares do condicionamento físico. Vamos lá? Ponto número 1. A visão bíblica. Repensando o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Iniciando essa análise sobre como o exercício físico e as verdades espirituais se encontram, a obra base destaca um texto muito específico, uma carta histórica do apóstolo Paulo enviada a Timóteo. E segundo a análise, houve um mal-entendido gigantesco em torno dessa passagem ao longo do tempo. Acontece que algumas traduções usaram expressões como pouco proveito, o que levou muita gente a ler esse pouco como se fosse nenhum. Mas a verdade é que o contexto original implica um benefício muito, mas muito bem definido. A comparação que existe no texto original não serve de jeito nenhum para afirmar que o exercício é inútil. Pelo contrário, ela apenas o coloca numa balança de valores. Nessa balança, a prática espiritual abrangeria promessas tanto para a vida presente quanto para o futuro, enquanto o exercício físico traz benefícios focados na vida terrena atual. Mas, de forma alguma, o benefício terreno e físico é anulado ou negado. Ele está lá e é real. E para tirar qualquer dúvida sobre isso, a obra faz uma análise etimológica exaustiva que traz um verdadeiro momento de descoberta. Vamos olhar para as palavras originais. A palavra traduzida como exercício é gimnasia, que, como você já deve imaginar, é a raiz de palavras como ginásio e academia. O adjetivo que a acompanha é somáticos, que se refere estritamente ao nosso corpo físico. E aqui vem a palavra-chave, que traduz aquele algum valor ou pouco proveito, é a palavra prós. Na língua grega original, prós significa exatamente em benefício de ou favorável a. É literalmente a mesma raiz que a gente usa no nosso dia a dia quando precisamos pesar os prós e contras de uma decisão. Então a conclusão linguística é muito clara. O exercício corporal tem, sem sombra de dúvida, os seus prós incontestáveis. Não tem como negar. E para ver como isso se aplica na vida real, a pesquisa traz a história de figuras históricas notáveis como John Wesley, que foi o fundador do metodismo lá no século XVIII. A história conta que aos 11 anos de idade, enfrentando dificuldades financeiras e má alimentação na escola onde estudava, ele foi aconselhado a correr 3 quilômetros todos os dias, apenas para conseguir fortalecer a saúde. E mais impressionante, ele transformou isso num hábito para a vida toda. O resultado documentado dessa disciplina é que, aos 80 anos de idade, ele caminhava até 10 quilômetros tranquilamente para chegar aos locais de pregação. Ele até brincava que o único sinal de velhice que sentia era não conseguir correr com a mesma velocidade de antes. Essa ligação direta entre uma liderança religiosa histórica e uma resiliência física tão impressionante serve como um estudo de caso muito forte para nossa análise. Vamos ao ponto 2. O contexto histórico do sedentarismo. A realidade do movimento na antiguidade. Para a gente realmente entender esses textos antigos, é crucial entender como funcionava o mundo antigo. E isso ilustra muito bem a ruptura cultural brutal que aconteceu. Naquela época, o sedentarismo praticamente não existia. Pensa bem, sem carros, sem ônibus, sem escadas rolantes ou qualquer facilidade tecnológica, sobreviver exigia um movimento contínuo da nossa espécie. Era preciso caminhar todos os dias por longas distâncias, arar a terra sob o sol, construir moradias com as próprias mãos. Sabendo disso, surge uma pergunta natural. Então, por que existiam ginásios na Grécia e em Roma antigas? O material nos explica que as pessoas não frequentavam os ginásios antigos para curar o sedentarismo. Eles iam lá em busca de altíssima performance e hipertrofia. A saúde básica já estava garantida pelo trabalho braçal extremo do dia a dia. Hoje, o cenário é o oposto. O estilo de vida moderno amarrou a gente em cadeiras de escritório e sofás.
A grande verdade é que a maioria das pessoas hoje em dia procura uma academia com o único objetivo de recuperar aquele movimento básico que foi perdido, tentando desesperadamente resgatar um patamar mínimo de saúde fisiológica que antes era garantido só pelo fato de existir. E para colocar esse esforço antigo em uma perspectiva ainda mais chocante, o relato histórico levanta esse número aí, 30. Esse é o número médio de quilômetros por dia que o apóstolo Pedro precisou caminhar em uma viagem de Jope até Cesareia Marítima. No total, foram cerca de 60 quilômetros cobertos em apenas 2 dias de jornada. Tenta imaginar a exigência cardiovascular constante, o fôlego necessário para manter esse ritmo. E tudo isso sem tênis de alta performance com amortecimento, sem roupas de secagem rápida e, claro, sem rodovias asfaltadas. É um feito de resistência admirável. E esse não é um caso isolado. O material explora outros feitos atléticos impressionantes extraídos dos relatos. No livro de 1 Samuel, por exemplo, há o registro de um homem que correu de um campo de batalha até a cidade de Siló no mesmo dia. Ele cobriu uma distância quase equivalente à de uma maratona moderna e, detalhe, isso aconteceu muito, mas muito antes da maratona oficial sequer existir na história humana. Outro exemplo que ilustra brilhantemente esse ponto é o de Filipe. Segundo os escritos, ele precisou correr ao lado de uma carruagem que estava sendo puxada por cavalos, e ele correu por tempo suficiente para escutar uma leitura que vinha lá de dentro, oferecer ajuda e ainda ser convidado a subir a bordo. A reflexão que fica é irrefutável. O condicionamento físico não era um luxo, era um requisito absoluto tanto para dar conta da vida cotidiana quanto para o cumprimento de missões na antiguidade. A atrofia muscular simplesmente não fazia parte da realidade daquele cenário. Agora, o ponto 3, saúde cerebral e hormonal. A fantástica química do movimento. É aqui que a gente muda o nosso foco da história para a ciência biológica pesada, e a resposta endócrina do corpo ao exercício físico é de explodir a cabeça. A literatura biológica detalha exaustivamente a resposta química ao esforço, mostrando os diversos hormônios que entram em ação. Pegue a irisina, por exemplo, que o pessoal costuma chamar de hormônio do esporte. Ela faz um trabalho incrível de converter a gordura branca em gordura marrom, o que aumenta o gasto energético e, de quebra, ainda ajuda a fixar nossas memórias. E os dados mostram que apenas 20 minutinhos de atividade já são o suficiente para disparar a liberação de dopamina, que está ligada à sensação de prazer e ao nosso controle motor fino. Tem também a famosa endorfina, que age no alívio da dor e traz aquele relaxamento gostoso pós-treino. A serotonina, que regula o nosso humor com precisão cirúrgica, além do hormônio do crescimento, do glucagon, da adrenalina e do cortisol. Essa equipe inteira trabalha numa orquestração milimétrica, equilibrando o gasto de energia e o controle do estresse no organismo. É literalmente uma cascata bioquímica que inunda o cérebro e mantém o corpo queimando gordura por horas depois que a atividade acaba. Mas olha, o que é realmente interessante neste ponto é a conexão genética que os dados revelam. Mergulhando nas pesquisas de ponta da neurologia, a gente encontra o BDNF, ou fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa é uma proteína gerada por um gene que fica localizado lá no nosso cromossomo 11. O papel do BDNF é atuar criando novos neurônios, num processo chamado neurogênese, e protegendo de forma rigorosa os neurônios mais antigos. A grande e fantástica revelação científica aqui é que o exercício físico age como se fosse um interruptor biológico. Ele vai lá e ativa esse gene. Pesquisadores da Universidade de Boston fizeram um acompanhamento com mais de 2.100 pessoas idosas durante longos 10 anos. E adivinha o resultado. As pessoas que tinham níveis mais altos de BDNF circulando no sangue apresentaram uma redução no risco de desenvolver demência na casa dos impressionantes 50%. O que isso nos diz? Que o exercício passa longe de servir apenas para esculpir músculos estéticos. Ele literalmente treina o nosso DNA para proteger o cérebro humano contra doenças terríveis como o Alzheimer e o declínio cognitivo de uma forma geral. O que nos leva ao ponto 4, coração e qualidade de vida. Vamos dar uma olhada nos dados sobre longevidade. Passando da neurociência para a saúde do coração, a análise traz dados do Manual de Exercícios Físicos da Universidade de Harvard, que lista de forma exaustiva as melhorias fisiológicas a longo prazo. É um pacote completo. Além de baixar consistentemente a pressão arterial e manter as artérias e veias elásticas e resilientes, a prática de exercícios aumenta drasticamente a nossa sensibilidade à insulina. Isso é o que atua na prevenção frontal e direta do diabetes. O risco de diversos tipos de câncer, como câncer de cólon, de mama e de pulmão, também sofre uma queda gigantesca. E o impacto positivo vai para as articulações.
Músculos fortes e bem trabalhados servem como escudos, aliviando a carga que seria jogada nos ossos e diminuindo as dores crônicas do dia a dia. Para fechar, Harvard documenta a garantia do aumento do tempo de sono profundo, que é exatamente a fase mais restauradora do nosso descanso, e um salto mensurável na nossa imunidade. Estudos apontam que a prática regular resulta em 27% menos chances de contrair resfriados, pura simplesmente porque a circulação de células de defesa pelo corpo aumenta demais. E se por acaso restar alguma dúvida sobre o impacto na expectativa de vida, o material apresenta um estudo massivo conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH. Eles acompanharam mais de 650 mil adultos e os números não deixam espaço para questionamentos. Funciona assim. As pessoas que realizaram apenas metade da atividade mínima recomendada já adicionaram, em média, 1,8 anos de vida. Quem conseguiu atingir a recomendação exata somou expressivos 3,4 anos. E aqueles que fizeram o dobro do tempo recomendado adicionaram incríveis 4,2 anos na expectativa de vida. Mas a conclusão dessa análise vai muito além de uma simples matemática de calendário. O grande ponto aqui não é só acrescentar anos à vida, mas sim acrescentar vida, vigor e qualidade real a cada um desses anos que foram ganhos. Vamos então ao ponto 5. Diretrizes globais de atividade. As recomendações oficiais da OMS. Com todos esses dados laboratoriais maravilhosos em mãos, as maiores autoridades globais trazem as recomendações oficiais. E a Organização Mundial da Saúde traz uma advertência com um peso absurdo. Eles estimam que de 4 a 5 milhões de mortes anuais poderiam ser completamente evitadas em todo o planeta se a humanidade simplesmente se movimentasse mais. É uma estatística dura. Ela choca porque é direta, mas ela é crucial. Ela destaca, sem filtros, a necessidade global e urgente de abandonar de vez esse estilo de vida sedentário, que muitas vezes é empurrado goela abaixo pela modernidade e pelo excesso de conforto. Para ajudar a combater esse cenário a nível mundial, a OMS estabeleceu metas muito bem estruturadas para todas as idades. O documento deles detalha que crianças e adolescentes precisam de uma média de 60 minutos de atividade vigorosa todos os dias, de preferência aeróbica, para garantir um desenvolvimento saudável. Já para os adultos, a meta base fica entre 150 a 300 minutos de atividade moderada por semana, rigorosamente somada a dias específicos focados em exercícios de fortalecimento muscular. Para a população idosa, a recomendação de tempo é basicamente a mesma dos adultos, só que com a fortíssima adição de treinamentos voltados para flexibilidade e equilíbrio funcional, que são vitais para prevenir quedas. Mulheres grávidas também não ficam de fora e são incentivadas a manter os mesmos 150 minutos semanais. Agora, o aviso mais enfático de todas essas diretrizes médicas é sobre o extremo cuidado na hora de sair do sedentarismo crônico. Essa transição tem que ser sempre muito gradual, precisa ser progressivamente lenta e, de preferência, sempre com o acompanhamento de um profissional qualificado, justamente para evitar sobrecargas e lesões no sistema músculo-esquelético de quem estava parado. Chegamos ao nosso sexto e último ponto: os pilares do condicionamento físico, estruturando a sua prontidão. Para a gente categorizar toda essa teoria de forma prática e poder implementar um regime de saúde coeso na rotina, o ponto crucial é separar dois conceitos que quase todo mundo confunde. Atividade física e exercício físico não são a mesma coisa. Atividade física é qualquer movimento do seu dia a dia que gaste energia. Limpar a casa, varrer o quintal, caminhar até o ponto de ônibus, cuidar do jardim. Tudo isso gera contração muscular, queima calorias e faz muito bem. Agora, o exercício físico é diferente. Ele é uma atividade intencional. Ele é previamente planejado, repetitivo e minuciosamente estruturado. Ele existe com o objetivo específico de melhorar as capacidades atléticas e funcionais do nosso corpo. A premissa é simples de lembrar. Todo exercício é sim uma atividade física, mas nem toda atividade física constitui um exercício. E a verdade nua e crua é que ambos são absolutamente necessários para a saúde a longo prazo, cumprindo papéis que são diferentes, mas complementares. E a literatura médica de instituições consagradas divide esse treinamento intencional em 5 pilares que são inegociáveis. O primeiro é o aeróbico, responsável por treinar a resistência do nosso sistema cardiovascular e respiratório. O segundo é a força, que vai garantir aquela hipertrofia muscular essencial e blindar o esqueleto contra a perigosa perda de densidade óssea. O terceiro pilar é a flexibilidade, absolutamente crucial para combater o encurtamento crônico dos nossos tendões e músculos que ficam tensos o dia inteiro. O quarto é o equilíbrio,
E olha, esse é o treinamento que literalmente salva milhares de vidas na velhice, prevenindo quedas graves que podem resultar em fraturas no fêmur. Por fim, o quinto pilar é o relaxamento muscular e mental para a redução do estresse. E aqui tem uma observação interessantíssima do material. Enquanto a ciência secular costuma recomendar práticas como meditação clássica para reduzir os níveis do hormônio cortisol, muitas pessoas encontram resultados biológicos e psicológicos idênticos através da contemplação silenciosa, da leitura profunda de textos sagrados e da oração, o que cumpre rigorosamente o mesmo papel restaurador de desacelerar o sistema nervoso. E é com essa reflexão profunda que o nosso panorama analítico de hoje vai se concluindo. Foi uma jornada e tanto. Passamos pelas interpretações milenares, cruzamos um imenso abismo histórico entre o trabalho braçal extenuante da antiguidade e as cadeiras super-ergonômicas da nossa sociedade moderna e, claro, decodificamos a biologia maravilhosa dos hormônios em movimento e do nosso DNA. E a grande e inegável questão que todos esses dados deixam para a gente é a seguinte: já que o extremo conforto de hoje eliminou quase completamente a necessidade natural de fazer esforço físico apenas para sobreviver, quais passos intencionais devem ser tomados hoje para devolver ao corpo humano a força e o movimento para os quais ele foi tão magistralmente projetado? É uma provocação que liga a sabedoria do passado, o conforto do presente e o futuro da nossa longevidade. Fica aí o convite para continuar investigando e refletindo sobre esses dados incríveis. A gente se vê na próxima exploração detalhada.